Maravilha, gente! Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a nutricionista Maria Cândida, que é a nossa convidada do dia para falar sobre a profissão. Por favor, querida, se apresenta para a nossa audiência. Olá, Sereno, boa tarde a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão com a gente. É um prazer muito grande, gratidão pelo convite. Então, meu nome é Maria Cândida Bermudes, sou nutricionista gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, cidade com fronteira da Argentina. Uau, Então, eu sou irmã. É, muito bom. Estava migrando para Floripa em março, já com a mudança feita, e veio aí o Covid e deu uma parada, e por enquanto eu vou ficar aqui nesse lugar, mas sem projeção de quando eu vou voltar para lá. Uau, que maravilha, que legal. Mudança é sempre bem-vinda, né? Muito. Então, me fala o que é ser nutricionista? Como é que é a vida de uma nutricionista? Muitos cálculos, muitos alimentos, muitos grupos alimentares, como é que é isso? Então, Sereno, é assim, a nutrição na minha vida, ela passou por várias fases, né? Eu acho que como tudo tem mudança, né? A gente muda pontos de vista também na nutrição. A gente está sempre mudando, porque é uma ciência que ela muda muito. Então, a gente muda comportamento, a gente muda ponto de vista, mas, resumidamente, a nutrição, para mim, elas são cores, ela é uma vida colorida, tá? Porque foi a partir daí que eu vou contar depois como é que eu fui para a nutrição. Então, a nutrição, ela é expansão de consciência, ela é alegria, ela é contribuição para as outras pessoas e para a gente mesmo, é contribuição para o planeta, é contribuição muito na minha vida, para mim mesma, para o meu corpo, para o meu dia a dia. Eu ser nutricionista é uma super contribuição. Me dá muita alegria de ser nutricionista. Sou muito feliz, muito grata por ser nutricionista. Nossa, que delícia! Então, esse nosso programa aqui, ele tem como público-alvo os adolescentes ou as pessoas que estão interessadas em cursar um curso universitário, né? E ir para a universidade. Geralmente, aquelas pessoas que estão na fase do Enem. E, às vezes, é uma escolha muito difícil, né? Porque, às vezes, a pessoa está com 15, 16, 17 anos, ou 18, mais ou menos nessa faixa aí, e às vezes ela não sabe nem quem ela é e ela já tem que escolher uma profissão. Muitos até desistem no meio ou se formam e falam, puxa, não era isso que eu gostaria. Então, a nossa intenção aqui é que as pessoas possam falar como é que elas escolheram. E isso facilita pra caramba a vida dos adolescentes. Muito, Fala como é que muito, você escolheu a nutrição. Então, muito bom, né? Porque quando eu escolhi nutrição não tinha o Sereno para fazer esse tipo de entrevista, né? Como Que pode bom, melhorar? né? Então, assim, ó, eu escolhi nutrição há mais ou menos 20 anos atrás, num curso pré-vestibular. Eu morava em Porto Alegre e aqueles cursinhos que eram cheios de gente, né? Lotado de aluno. O meu primeiro vestibular eu fiz para Direito e o segundo vestibular eu fiz para Publicidade. Uau. E aí eu não passei e fui fazer esse cursinho. E eu lembro, assim, ó, eu não tenho a minha memória sobre isso é que numa aula que o professor, a gente estava fazendo tipo aqueles testes vocacionais, né, Sim. de profissões, surgiu o nome nutrição. É uma coisa, 20 anos atrás, muito nova. Era muito nova a nutrição. Mas aquilo, Sereno, aquela palavra, quando ele escreveu no quadro nutrição, eu nem sabia o que era, expandiu muito. Uau, Foi muito assim, uau, assim, o que é isso, né? Eu acho que é aí que eu vou. E aí eu fui dar uma pesquisada e assim, quero ser nutricionista. Então eu fiz o vestibular na Unicinos, que é em São Leopoldo, né? Universidade do Vale dos Sinos, um lugar lindíssimo, e comecei a cursar lá. Nesse período todo, eu tive essa questão da adolescência, ela é um período de transição. Então, a gente está sempre no incerto, a gente não sabe se é o que quer, a gente começa, não era isso. E aconteceu isso comigo também. Tu perguntou dos cálculos, tinham disciplinas na nutrição com muitos cálculos, tinha que fechar a dieta, tinha que botar alimento, às vezes que nem precisava, mas a gente tinha que fechar um cálculo. Isso era uma coisa que eu não gostava, de ser uma coisa certa. Porque a nutrição, ela não é certa. Não tem certo e errado também na nutrição.
tem o que o corpo precisa no momento, o que daqui a pouco, que a vontade também, né? O desejo naquele momento. A gente pode estar mudando sempre. Então, mas fui para nutrição. Nesse tempo de faculdade, eu fui 4 vezes, então eu sempre fui a ovelha negra da minha família, das minhas irmãs e do meu irmão, meio diferente. Eu comecei na Unicinos, pedi transferência para o IPA, que era no centro de Porto Alegre. Fiz mais um pouco, voltei para Unicinos, que o lugar era mais bonito, me sentia melhor. Enjoei da Unicinos, voltei para o IPA, e aí me formei no IPA, então em Porto Alegre, e virei nutricionista. Foi super boa a faculdade, mas faltava alguma coisa. Sempre faltou alguma coisa. Era muito assim, fechado. A nutrição ela é muito ampla, ela tem infinitas possibilidades, muito. Então, eu me formei e engravidei. Isso eu morava em Porto Alegre. E aí, o meu ex-marido, pai do meu filho, ele quis voltar para Uruguaiana, né, a cidade onde eu estou agora. E eu era meio contra a minha vontade, mas eu vim. E aí eu comecei, então, com o bebê, a expandir, a ler muito, a pesquisar sobre o que mais é possível dentro da nutrição, que eu ainda não considerei, que eu não conhecia. O que está faltando aqui? E comecei a pesquisar, então achei a nutrição funcional. O que é a nutrição funcional? Eu sou pós-graduada em nutrição funcional, que é uma área da nutrição onde a gente percebe, avalia o indivíduo como um todo. O ambiente que ele vive, a genética dele, o que ele está passando naquele momento, né? Os hábitos dele, o tipo de trabalho que ele faz. Então, eu descobri ali que a nutrição era muito além de cálculo de dieta, muito além. E comecei a fazer cursos também em Porto Alegre, e comecei a conhecer, então, o que era realmente a nutrição, a grandiosa ciência da nutrição. Que cada dia, então, eu descobri uma coisa nova e comecei a ir a cozinhar. Descobri a gastronomia funcional também e comecei a aplicar junto com a clínica. Comecei a trabalhar com produtos sem glúten, sem leite, uma dieta detox, comecei a colocar a mão na massa. E aí eu comecei a me encantar mais. Porque eu acho, Sereno, para o pessoal que está aí, para os adolescentes, a nutrição, ela, como eu falei, de infinitas possibilidades, ela tem uma coisa que eu gosto muito, é de atender as pessoas, né? É poder tratar o paciente, poder escutar aquela pessoa que está ali na minha frente com várias questões que não são só alimentares, né? Vai muito além das questões alimentares, tem toda uma história por trás, tem pontos de vista, tem referências familiares de infância. Então, são coisas que a gente também vai acumulando e que daqui um pouquinho isso é uma barreira para ter uma vida saudável também. Né? Então, assim, comecei a trabalhar com gastronomia funcional, abri uma loja de produtos naturais com marmitas, que eu tenho até hoje, a Saúde no Prato. E até assim, adoro cozinhar, mas eu tenho que estar bem alinhada para cozinhar. Eu tenho que estar disposta para que seja uma coisa prazerosa. Né? Então, acho que é dar aquele amor para o alimento, fazer aquela troca. Então, acho que tudo isso engrandeceu. Eu comecei a conhecer mesmo a nutrição, uma coisa que eu nunca tinha escutado na minha faculdade. Então, é preciso, assim, tem coisas básicas dentro da faculdade que são necessárias, né? Como uma bioquímica, uma fisiologia. Isso é anatomia, a gente precisa saber essa parte bioquímica de interação de nutrientes, né? Da questão que eu não tive muito, mas que hoje eu trabalho, a gente vai falar sobre consciência também. Hoje, depois do Axis, a gente vai falar um pouco, eu trouxe a nutrição, eu comecei a ter uma visão holística da nutrição, que eu não tive na faculdade. O que é isso? Não tem como trabalhar com um indivíduo, com um ser infinito, se a gente não trabalhar os 3 pilares, que é o corpo, a mente, a questão espiritual da alma mesmo, né? O que vem lá de dentro, o que é verdadeiro para aquela pessoa. Então, isso é nutrição. São os vários nutrientes que a gente pode estar trazendo para dentro do corpo, e eles são alimentares do alimento, ou eles são aqueles nutrientes que a gente não enxerga, que eu considero o principal, o amor. Então, quando a gente faz com amor,
quando a gente trata as pessoas com amor, quando a gente tem a profissão com amor, a gente faz aquilo com amor, a gente, com certeza, a gente vai receber muitas coisas. Então, eu acho que é isso aí. Nossa, que maravilha, que fantástico. E é uma coisa tão louca isso, né? Assim, às vezes eu fico me reportando lá, o quê? 10 anos. 10 anos talvez seja muito recente, mas assim, vamos pegar 20, 30 anos atrás, talvez porque os hábitos alimentares não eram muito essa fast food e a maioria das pessoas comia mais produtos não industrializados e se alimentavam em casa. A maioria das pessoas não eram gordas, obesas como são agora. E a gente não escutava tanto falar da nutrição. A nutrição era mais para bebê, ou então era a nutrição mais hospitalar, né? A pessoa estava internada ou ia fazer uma cirurgia. Tá. E hoje a nutrição é assim, um dos profissionais mais, digamos, presentes da nossa vida, né? Porque de repente, em qualquer vacilo, a gente está com qualquer doença e a maioria delas vem por essa questão nutricional. Fala um pouquinho mais da nutrição funcional, que eu acho ela fantástica. Sabe assim, o alimento como uma medicina, como um remédio. Eu acho fantástico. Isso. Então, assim, dentro então, o Axis expandiu muito. Tem a nutrição funcional, eu trouxe a nutrição holística, então, para dentro também da minha nutrição. E eu tenho estudado bastante a Ayurveda também. A gente não vai falar agora, né, dessa ciência maravilhosa, mas, assim, então, a nutrição funcional, ela é a base da nutrição holística. Então, a nutrição holística, ela vai além da nutrição funcional. A nutrição funcional, Sereno, então, como eu falei, ela trabalha o ser como um todo, e a gente tem que avaliar esse todo, porque se não avaliar uma coisa, vai estar faltando, né, um pedacinho do quebra-cabeça. Mas, é assim, tem 2 órgãos na nutrição que a gente tem que estar sempre de olho, né? Que um é o intestino e o outro é o fígado, o sistema hepático de detoxificação, onde a gente desintoxica, né? Solta aquilo que a gente não quer. Então, é através do intestino e do fígado. O intestino, ele tem aquela relação com o nosso cérebro, sendo o segundo cérebro. Então, assim, qualquer sentimento e emoção que passar pela minha mente, ou que eu captar no meu, a gente pode falar de energia um pouco no meu campo eletromagnético, eu vou estar interferindo diretamente no meu intestino, né? Essa conexão cérebro-intestino, ela é muito importante. E a nutrição funcional, ela trabalha muito essa questão de ter um intestino saudável, uma microbiota saudável. Então, é uma relação muito, muito legal, assim, da gente entender, porque se eu tô com sentimentos, então, pessoa depressiva, eu tô, né, de mal com a vida, eu tô decepcionado, eu tô baixo astral, e agora a gente tem aí um momento onde esses sentimentos e implantes que nos distraem, eles vieram à tona, né, das pessoas. Então, é importante a nutrição nesse momento, porque ela pode ser um grande aliado também para a gente sair desse lugar. Esse lugar de que tudo vai dar errado, que eu tô sem grana, que eu tô desempregado. Então, a nutrição, ela não tem como tá separada disso. Uhum. Certo? Então, a nutrição funcional, ela trabalha muito essa questão hepática de fígado, ela trabalha muito a questão intestinal, ela trabalha a questão genética, é só 20%. Então, quer dizer, meu pai e minha mãe são doentes, eu vou ter diabetes. Meu pai e minha mãe têm diabetes, eu vou ter diabetes. Ou minha mãe é obesa, eu tenho metabolismo lento e não consigo emagrecer, não adianta. Então, isso são crenças também que a gente compra, que não são reais. A gente pode tudo com o nosso corpo, né? E claro que tem essa questão da genética, mas é 20%. Então, eu tenho 80%, né, para modular esse gene. Isso também é uma formação que eu tenho, que é nutrigenética e nutrigenômica. Então, eu modulo o meu gene com os meus hábitos, com as minhas escolhas. A nutrição, Sereno, ela é escolha. Como tudo, né? Muito, como tudo. Muito. Então, é escolha. Não tem eu não consigo, eu não posso, eu não... É escolha. E a gente pode escolher, fazer uma escolha não tão boa num dia e daqui a pouquinho, no outro dia, vira a chave. A gente consegue fazer isso com alimento. Porque a gente tem muitas opções alimentares. Eu não gosto de uva, eu gosto de morango. Eu não gosto de morango, eu gosto de banana. A gente tem no Brasil infinitos alimentos, substância bioativa para colocar na dieta. Então, assim, não tem como não ser nutritivo.
né? E claro que a gente lembrar, então, da nutrição funcional, que tem aquela questão da mente também que entra, que são os gatilhos, às vezes, que nos deixam doentes, né? Não é só o alimento, os nossos, com quem a gente se relaciona, os nossos sentimentos, o que a gente está vibrando, isso interfere na nutrição também, muito. Então, a gente tem que estar ligado nos alimentos, mas a gente tem que estar ligado também no nosso comportamento com o mundo, com o outro, o que está ao nosso redor. O que a gente quer? Então, isso é uma escolha também. E tem também alguns alimentos ou até alguns relacionamentos que geram compulsão, né? Por exemplo, comer amendoim, não dá para comer só 5, né? Quando você olha, você come um pacote. Pipoca, não dá para comer só 12. Você come o pacote. Chocolate, não, vou comer só um pedacinho. Cara, quando você olha, foi a barra. Vinho, vou tomar só uma taça, foi uma garrafa. Então, fala um pouquinho da compulsão alimentar. Eu sou um que, de repente, tem alguns alimentos que eu prefiro não comer ou não ter em casa. Porque se eu tenho, sim, eu só paro quando acaba. Tá, então assim, peraí, meu cachorro, comendo a chave. Então assim, falando de compulsão alimentar, isso que tu falou agora é uma estratégia. Se eu sei, nesse momento, que eu não consigo me controlar, então, e comer um pedaço de chocolate, então, o que é o melhor eu fazer? Eu não comprar barra de chocolate, ou mais de uma barra de chocolate. Se eu não consigo ainda ter parar, eu tenho que fazer isso. Mas uma coisa que veio, então, muito nos últimos 2 anos é a questão da consciência da nutrição. Quando a gente fica mais consciente, por mais que a gente escolha um determinado alimento que não seja tão saudável, é uma escolha, mas a gente tem consciência daquela escolha. Então, isso é importante. Porque quando eu não tenho consciência ou eu não estou nem aí, eu vou comendo, depois pode virar um problema, né? Mais difícil de... Não que não seja... Tudo é possível, mas pode ser mais difícil. Quando eu sou consciente, e o que é isso aí, a consciência na nutrição? É aquela consciência que a gente trabalha, tu sabe muito bem, que é a consciência corporal, então, do que o corpo requer, aonde é o limite, o que eu estou fazendo com ele, se ele está dizendo que não, o que eu vou dar aquilo que o meu corpo não está querendo. E aí, como aparecem essas coisas? Uma dor de cabeça, às vezes, um mal-estar, um inchaço, uma falta de ânimo mesmo. Então, são coisas que o corpo está falando. Essa é a resposta do corpo. Na compulsão, a gente tem vários alimentos. A gente tem que procurar... o excesso de carboidrato, ele é um indutor, né, dessa compulsão. Né? O carboidrato, o alto consumo de carboidrato, principalmente refinado, então açúcares, arroz, pão, aquele pão, né, cacetinho, pão francês. Então, esses alimentos, por que eles são indutores, né, dessa compulsão? Por quê? A gente come o carboidrato, que vira açúcar, e o que o açúcar faz? Ele entra rapidamente na nossa corrente sanguínea e a gente tem uma descarga muito grande do hormônio que faz esse equilíbrio, que é a insulina. Quando a insulina sobe, ela cai rapidamente. E aí o que acontece? Eu não me satisfiz. Então, eu fico com vontade de comer aquele alimento de novo, porque ele me deu uma satisfação, só que ele caiu rápido. E o que acontece? Vai sendo um círculo vicioso. Aí eu como mais do carboidrato, tenho pico, como mais, e aí fica nessa e se torna um vício, porque a gente sabe que o açúcar, ele é viciante, né? Ele tem substâncias, ele age no cérebro como uma droga. Então, eu diria que para diminuir a compulsão alimentar, a gente tem que diminuir carboidratos, a gente tem que botar fonte de proteína boa, a gente pode estar tomando chás. O chá de gengibre é um alimento que diminui a ansiedade, que traz saciedade. Então, um chazinho, sei lá, de dente de leão, vamos pegar aqui uma erva assim, que é detox, um gengibre, uma erva doce, que é digestível e fácil acesso, colocar o gengibre também, própolis. Eu acho que é trabalhar com várias coisas, mas eu tenho 2 alimentos, gengibre e açafrão da terra, né, a cúrcuma, são 2 alimentos que eu não deixo de usar todos os dias. Né? O gengibre, ele tem eles são alimentos anti-inflamatórios. Então, eles vão ajudar também para várias coisas, várias doenças também,
mas nessa questão da compulsão alimentar. Fala um pouquinho da dieta do brasileiro. Arroz, feijão e carne e às vezes uma saladinha. Isso dá realmente energia? Ou de repente agora tem muita gente mudando o arroz e feijão e indo para o hambúrguer e essas outras guloseimas que são deliciosas, mas que era lanche. Agora virou refeição, né? Sim, então, a gente sabe que o Brasil, a população brasileira, ela tem um alto índice de obesidade hoje, né? Nós estamos lá no topo de agrotóxico, de alimentos industrializados. Então, a gente está passando por um lado, a gente está passando por esse problema, né? Que é um processo também. Por outro lado, Serena, eu vejo hoje um grande movimento da nutrição, então, as pessoas buscando também se alimentar melhor. Principalmente agora na pandemia, veio essa, né, de se cuidar, de ter mais consciência mesmo das escolhas, de preparar as refeições em casa. Mas é um grande... A indústria oferece muita coisa. E a gente tem também aí no delivery, a gente tem muitas opções também que podem chegar na nossa casa prontas. Só que realmente esse excesso desses alimentos, eles fazem mal. E aí, se tu me perguntar o que é melhor, um prato de arroz e feijão e uma saladinha ou um hambúrguer, eu vou te dizer que é o arroz, o feijão e uma saladinha. Por quê? Porque a gente tem aí uma composição nutricional, por mais que não seja tão rica, a gente tem nutrientes ali, a gente tem vitaminas, a gente tem minerais, a gente tem os grupos alimentares. Se a gente pegar um hambúrguer, dependendo do hambúrguer, a gente tem várias opções também, a gente está pegando aí normalmente uma maionese, uma carne às vezes mais gorda, batata frita, o pão, né, que tem glúten, para algumas pessoas o glúten, eu diria que não é muito favorável para ninguém, mas então tem esse carboidrato simples. Então a gente, não é que não possa comer, eu não sou do não pode, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente poder também dar esse prazer para o nosso corpo, o dia que tiver muito, mas não fazer desses alimentos, dessas preparações, um hábito. E sim, procurar uma dieta mais colorida, procurar combinações de alimentos diferentes. Aquele vídeo que tu gravou, que eu postei lá no meu feed, que é isso, não se fixar num tipo de dieta, ou dieta, dieta não dá prazer, a dieta é um saco fazer, dieta não é, a dieta são as escolhas que a gente faz. A minha dieta da Maria Cândida são as escolhas que eu faço. Então, eu posso fazer ciclos de estratégias, que é como eu trabalho, então, um dia eu faço um jejum, sigo uma dieta mais básica, low carb, então 3 dias, faço uma cetogênica, uma plant-based, que seria uma cetogênica, uma keto plant, que seria uma cetogênica. Então, o que é uma dieta cetogênica? É uma dieta rica em gorduras boas, proteína e com baixo teor de carboidrato. Então, assim, fazer uma semana aí, uma detox Ayurveda, né? Fazer, sei lá, são uma detox mesmo. Então, assim, a gente tem muitas opções para trabalhar com o nosso corpo. Então, não precisa ser sempre a MES seguir um protocolo, porque não existe esse protocolo. Mas eu acho que boas escolhas naquele momento, e cada um sabe. Às vezes, um alimento não faz bem para mim, mas pode fazer bem para ti. Então, a gente não pode concluir que tal coisa faz bem e tal coisa faz mal. Isso depende do contexto, depende do momento, depende do que eu estou requerendo, do meu corpo está requerendo naquele momento. E eu acredito também que tem muito a ver também com a consciência, né? Por exemplo, tem pessoas que querem comer sempre a mesma coisa, arroz, feijão, carne e salada. Então, o café da manhã é o quê? Um ovo frito, às vezes uma tapioca, um café ou um suco. E elas não variam. Eu não sei como é que elas conseguem, porque eu não consigo repetir a mesma dieta o tempo inteiro. Eu sempre estou com o apoio da minha nutricionista, que é maravilhosa, espetacular, mas a cada semana que a gente se encontra agora com a pandemia, faz o teleatendimento, a gente troca tudo. Eu falo, olha, eu não aguento mais comer aquilo de manhã. Ela sempre me dá pelo menos 3 ou 4 opções. Como a gente está conversando toda semana, eu estou aprendendo muito sobre nutrição. Está muito legal. E outra, eu sou um rato de YouTube. Eu vou lá no YouTube, sigo todos os nutricionistas, vejo um monte de receita, faço as receitas. Claro, isso é bom. E elas são legais. E a nutrição,
Se é legal, se não é, um abraço. Agora eu estou numa de entrar numa da crudívera. Sabe aquela que começou a usar alimento cru? Sim. Eu até já fiz no passado. O que eu acho difícil dessa é você se manter. Aí, essa semana passada, a gente estava conversando, eu falei, agora eu quero ser livre, sabe assim? Comer, claro, menos carboidrato, um aporte de proteína legal, mas assim, um dia eu faço jejum, no outro dia eu tomo só água de coco, no outro dia eu como, depois eu volto para o jejum intermitente, depois eu como sem proteína. Eu acho tão legal porque, de repente, a gente vai formando a nossa própria opinião, sabe? Não fica naquele efeito correndo com todo mundo junto. E isso é assim, isso se torna... isso se torna o teu estilo de vida, então é uma coisa divertida, é uma coisa prazerosa. Um dia eu tô a fim de tomar uma vitamina, outro dia um suco verde, e trocar, mudar, esse é o grande, até porque o corpo, ele precisa de estímulos diferentes. Sim. O nosso corpo não é uma coisa, o nosso corpo, tanto que a gente, os acontecimentos, cada dia, hoje eu não sou mais quem eu era ontem, então assim, as coisas mudam, e a gente pode mudar essa percepção também em relação ao corpo e à nutrição, fazendo com essas mudanças, pequenas mudanças no dia a dia, que com certeza elas trazem diferença no bem-estar. Eu acho que isso no bem-estar, a gente se torna mais nutritivo. E a questão da consciência é isso. É eu estar consciente, então, que eu posso experimentar outras coisas, sem medo de ser feliz. É verdade. Sem medo de ser feliz. Uma das coisas para mim também que assim, expandiu bastante, depois que eu comecei a trabalhar com Axis e tudo, é fazer a pergunta para o corpo, né? Corpo, você quer esse alimento? Sim ou não? Porque, às vezes, você está comendo com a cabeça e não com o corpo. Às vezes eu pego de manhã e falo, puta, seria legal uma vitamina antes da caminhada. Eu pergunto para o meu corpo, ele fala, não, é só um copo d'água. Eu tomo um copo d'água e vou feliz. Então, você deixa de ser escravo dos alimentos e você passa a ter uma escolha muito mais consciente. É muito mais divertido, inclusive. Muito mais. A gente não tem não tem a obrigação de comer uma coisa que tu nem quer, né? Que a gente não dá com vontade. Então, acho que isso é um ponto bem relevante da nutrição, que a gente pode brincar com os alimentos. E na questão da gastronomia, Sereno, a gente pode fazer o que a gente quiser na cozinha. Verdade. E também, para quem aí, os adolescentes, a gente pode fazer mágica, no sentido assim, a gente comprou também na nutrição que a gente tinha que... Isso é a alimentação do brasileiro, agora já está mudando, mas que era o pão francês, um café com leite e uma fruta. Né? Esse era o café, o ideal. E que as pessoas tinham que comer de 3 em 3 horas. Isso já foi por água abaixo. A gente tem que dar comida para o corpo quando ele pedir. Quando ele pede. A gente não tem que fazer, porque tem estudos mostrando já que essa dieta de 3 em 3 horas, ela não funciona, por exemplo, com emagrecimento. E o jejum funciona muito mais. Com certeza. Então, não é ficar... E aí, Sereno, no jejum não é ficar desnutrido, não é isso. Né? O jejum, ele tem um protocolo para ser utilizado, vários. Então, é saber fazer, é ter uma orientação. E aí vai fluindo e é uma delícia. E o corpo se adapta, a gente fica mais leve, a gente tem uma renovação celular com o jejum após 24 horas. Então, tem muita estratégia dentro da nutrição que a gente pode usar para emagrecimento, para ganhar massa muscular, para dormir melhor, para curar doença, para tudo, para se sentir mais leve, para a questão essa da depressão mesmo, né? Dessas doenças aí neurológicas, doenças novas, né, que apareceram e que hoje, com a questão da pandemia, eu acho que teve um aumento, eu não estou bem por dentro, mas com certeza, porque as pessoas, eu tenho pacientes que não são também, que eu estou atendendo online, fazendo atendimento online, e que assim, a gente nota um número do aumento de pessoas com depressão desanimadas em casa, sós, reclamam de solidão também. Então, eu acho que a nutrição, eu gosto, quando eu trato o paciente, eu consigo tratar isso aí também, de certa forma. Pela questão do Axis, né? Pela questão da expansão de consciência, de trazer assim, para a pessoa uma luz no fim do túnel. Né? E eu acho que é isso, as pessoas estão precisando disso, dessa luz. Então, eu diria que assim, nutrição é luz, nutrição é cor. Eu estou fazendo um projeto das cores, uma dieta
vai ter eu vou fazer um programa que é Mindset Colorful. Então é um programa de cores. O primeiro programa são 7 dias, a gente trabalhando os chakras, né? Então Uau. cada dia uma cor. Que maravilha! E eu acho que arco-íris. Isso. Então é assim, a gente leva uma vida colorida e não tem como ter. O som falhou. Peraí. Agora voltou. Agora voltou. Você estava falando da dieta arco-íris, dos chakras. Então, assim, não, que essa questão dos chakras também, do equilíbrio dos chakras, a nutrição é isso, é o equilíbrio do todo. Então, é bem legal, porque eu acho que nutrição é cor. Eu não falei uma coisa lá na frente que eu ia falar, Serena, que também se eu não fosse nutricionista, eu seria estilista. E foi daí, dessa percepção, também que eu trouxe a nutrição, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de cor, eu sempre fui uma pessoa que me vestia diferente, eu botava umas roupas loucas, assim, e mandava fazer vestidos de festa, tudo era laranja com roxo. Então, eu acho que adoro moda e eu acho que isso é uma coisa também que tem a ver com nutrição. São cores. A vida é feita de cores. A gente tem que ter uma cor. Eu nunca tinha feito essa correlação da nutrição. Então, tem essa relação. E é isso, eu acho que nutrição é uma bela profissão. Hoje em dia, todo mundo precisa de uma nutricionista, né? Deveria escolher uma nutricionista para pelo menos orientar. É como um psicólogo, mais ou menos. Concordo contigo plenamente. E o que eu tenho aprendido, eu percebi que eu era meio que analfabeto nutricionalmente falando, sabe? Depois que eu comecei a fazer a dieta e ter acompanhamento mensal, pelo menos quinzenal, agora é semanal, mas antes era quinzenal, com a nutricionista, fazendo a bioimpedância para saber se eu estava emagrecendo e tal, e tal, e tal, eu fui percebendo o quanto a minha vida ficou mais rica, porque era um conhecimento que eu não dava muita, talvez, importância ou valor. E agora eu começo a fazer essas escolhas, a selecionar os meus alimentos a dedo, sabe? Assim, tipo, hoje eu vou comer isso, amanhã eu vou comer aquilo outro. Isso aqui está proibido da minha dieta, mas um dia não mata, volta imediatamente depois. E agora eu percebo que a minha relação com os grupos alimentares ficou muito mais divertida e tem essa questão do colorido, sabe? Hoje eu comi abacate, amanhã vai ser mamão, no outro dia vai ser laranja, no outro vai ser uma cenoura. Você vai misturando, porque você começa a entrar nesse universo, né? E perceber essas coisas todas. E é muito legal, porque cada conversa que você tem com a nutricionista, o teu mundo se expande do ponto de vista nutricional. É muito legal. Tem muita coisa. E assim, a gente tem acesso a vários alimentos aqui no Brasil. O Brasil é riquíssimo, ele é riquíssimo. Então, assim, até a questão do valor, até algumas pessoas falam, uma dieta com alimentos é mais cara, mas não precisa. A gente tem que começar pelo próprio alimento, sem suplemento disso, suplemento daquilo. Claro que às vezes é necessário, mas a gente tem que ter, a base é o alimento. A gente tem um ditado na nutrição hoje que descasque mais e desembale menos. Legal isso. Né? Então, é descascar mais o alimento, comer mais o alimento, seja com casca também, que a gente hoje tem também uma utilização do alimento mais integral, e desembalar menos produto industrializado. Eu acho que isso é uma grande coisa. E outro ponto que eu acho bem legal, assim, relevante hoje para mim, Sereno, é a questão do julgamento, então, em relação à dieta. O que acontece? As pessoas, isso eu sei porque, né, já tive muito disso, da gente passar uma dieta, e por isso que eu também fui mudando, e a pessoa pegar aquele papel ali e não conseguir fazer, ou, né, não escolher, enfim. E aí vem o julgamento, né? Vem o julgamento do que eu não consigo emagrecer, que eu falei, do meu corpo é feio, eu não presto para nada, eu não consigo, minha mãe sempre disse que eu era gorda. Então, assim, essa questão do julgamento, ela é extremamente importante. Primeiro é a gente receber o nosso corpo. Corpo, tipo, eu não tô gostando tanto assim, o que a gente pode fazer para mudar? Então, assim, se eu comer um sorvete, tem pessoas que falam, então de dieta, vai lá e come um sorvete e se culpa muito depois.
E aquilo gera uma descarga energética muito ruim, aquilo pesa. E aí, muitas vezes, aquele processo que está indo bem, ele se desfaz. E aí a pessoa muitas vezes não volta. Então, assim, para as pessoas perceberem que nutrição é um processo também, como consciência, expansão de consciência, é um processo que a cada dia a gente vai treinando isso. E a gente vai treinando de uma maneira leve, que vai ficando muito gostosa a brincadeira, e a gente vai aderindo a isso, de uma maneira natural. Uma maneira natural. Então, isso é muito legal, que dá pra gente, tem como fazer. Tem como. E aí, quando eu falo de ser nutritivo, é ser nutritivo no todo. Né? Então, assim, é importante também das relações que ele falou, tóxicas. A gente, quando a gente vai ganhando consciência, a gente vai fazendo uma limpeza. É automática essa limpeza. Aquela pessoa tá me enchendo o saco, não, mas eu tenho que ir lá. Não tem que ir. Já era. Então, assim, é separar também daquilo que nos pesa e que vai interferir nesse estado nutricional também, né? Que vai nos deixar menos nutritivo. Então, acho que também as relações, a escolha dos alimentos, acho que é um conjunto de coisas. Então, a nutrição, ela tem aí, ela tem um leque para a gente estar avaliando. A gente pode fazer por dia também etapas, né? Juntar a consciência com a questão alimentar mesmo, fazer os processos, né? Alguns processos verbais de acreditar que aquilo vai dar certo, que eu vou ter o corpo que eu quero, que eu vou ser saudável, que eu vou escolher o alimento que o meu corpo quer e tá tudo certo, sem culpa, sem julgamento, uma coisa mais leve, trazer a nutrição para a vida como uma leveza. Maravilha, excelente essa colocação. E eu estou agora me programando para fazer cursos de culinária, sabe assim? Sabe esses cursos de imersão de final de semana, de fazer saladas, sucos verdes, sim, vitaminas, e umas coisas diferentes. Que às vezes eu entro no YouTube, vejo as receitas, eu faço, às vezes funciona super bem, às vezes nem tanto. Mas eu percebo que eu sou meio assim, além de preguiçoso na cozinha, eu também não tenho muito dom da culinária. Eu faço, é claro. Se eu fiz, eu vou lá e como o que eu fiz, entendeu? Mas eu não sei. É bom, a gente vai aprendendo. Exatamente, mas assim, eu não sou daquela pessoa caprichosa que faz uma salada que você só em olhar a salada você já está louco para comer, entendeu? Aquela coisa de fazer a coisa bonitinha. Eu começo a picar o alimento, tipo assim, a cenoura, aí vai saindo mais ou menos pequenininho, daqui a pouco tá grande, tá pequeno, vira uma confusão. Eu falo, quer saber? Depois eu trituro a situação. Mas eu acho que é legal essas coisas. E aí eu me dou conta que tem vários apetrechos, assim, utensílios na cozinha que você pode fazer. Muito. Hoje tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, de repente, aí eu comecei a me dar conta. Sou eu que não estou fazendo, assim, talvez um esforço maior para aprender. Então, agora eu entrei numas. Por exemplo, eu vou passar nessas casas que vende um monte de loucura e vou olhar, sabe, o que é que tem na cozinha, utensílios que eu posso levar para facilitar a minha vida, por exemplo. Claro. E isso faz toda a diferença, que a gente come né? Se você não fizer um prato bonitinho, não dá vontade de comer. Na salada, por exemplo, mal feita assim, você olha para a cara dela assim, você não curte. Sim, a apresentação, né? O que a gente vê também é uma vibração, né? A gente vibra, a gente está olhando aquilo e é um comportamento também. O que eu ia falar dessa questão de olhar para o prato e de uma outra coisa que é o mindful eating, né? Tá escutando? Estou te escutando, sim. Fala um pouquinho disso, é muito legal. Oi. Oi, você estava falando do mindful... Então, assim, o mindful eating é a gente sentar na mesa, então é a gente ter essa conexão com o alimento, sentar e ter consciência do que eu estou fazendo, né? Naquele momento. Então, se eu tiver consciência, se eu parar, respirar e focar naquele prato, eu vou ter um aproveitamento muito melhor. Então, a minha digestão é melhor, a minha absorção é melhor, o meu estado de recompensa é melhor, eu fico mais feliz. Então, assim, tudo a gente pode acrescentar a nutrição na consciência mesmo do momento presente, de eu estar presente ali, fazendo aquela refeição ou lanche, enfim. Mas isso é importante porque a gente vai também despertando um paladar, a gente vai saboreando, a gente vai dando importância ao sabor daquele alimento. Por exemplo, comer um chuchu. As pessoas têm assim, elas ficam meio assim com chuchu que não tem gosto.
Mas se a gente prepara uma salada com chuchu, uma salada de maionese, como se fosse batata, com biomassa de banana verde e abacate, por exemplo, e apresentar aquela salada, a gente vai ter, e sentar para comer com os olhos, parar naquele momento, a gente vai ter um prazer muito maior comer esse chuchu. A gente vai querer comer sempre a salada de chuchu. Então, é isso. Dar importância para aquele momento, é perceber os alimentos. Se a gente for analisar os alimentos, eles são lindos, eles têm cor, a semente é diferente. Eu ainda quero fazer um trabalho com fotos dos alimentos, porque eles são perfeitos. Então, sim. Né? E na essência mesmo, no poder que eles têm, nas vitaminas e minerais e todo o processo de onde eles vêm, né? Da produção, como eles nascem. Isso é muito legal também. A gente vê que tem a ver com o corpo, com o ser humano, enfim. É nutritivo. Essa questão também de você dar atenção ao alimento na hora que você está comendo, tipo assim, desliga a televisão, não fica olhando o celular e às vezes conversa e curte o alimento. É muito interessante. Eu vejo que tem muita gente que geralmente na sala tem a televisão e aí elas ficam comendo, vendo TV. Então você acaba errando na mão, você come além, porque você está fazendo automaticamente, né? Você não está com a consciência plena naquele alimento. É muito legal isso, essa dica. É muito legal. Quando a gente tem... Então, isso eu descobri, então, desde que eu entrei no Axis, que é isso. Eu comecei... Bom, sabe que eu já falei que foi um grande incentivador também, uma inspiração quando fala do corpo. E eu aprendi muito com o Axis com isso. Da minha percepção do meu corpo que eu não tinha. O que o corpo quer, se eu quero ir lá e conversar com aquela pessoa, se eu quero ter relação com aquela pessoa, se eu quero comer tal coisa. Inclusive, na quarentena, eu fiz muito esse processo com o meu corpo, e aí todo mundo dizia que eu tinha emagrecido muito. Mas, realmente, eu, ao invés das pessoas que estavam ao meu redor ansiosas, eu consegui muito bem ter essa percepção de, não quero, meu corpo não quer, tô zen, tô só... Então, foi muito legal isso, porque com o tempo, a questão da consciência, ela nos traz grandes coisas, né? Uma grande percepção e uma facilidade também para lidar tanto com a alimentação quanto com outras coisas também. Mas a alimentação é um fato que tem se falado muito, porque as pessoas realmente elas estão depressivas, elas estão ansiosas, compulsivas, dentro de casa, muita gente sem poder fazer exercício, sozinhas, algumas isoladas. Então, isso eu acho que interfere também na questão nutricional. Mas é a gente tentar driblar esse momento, né? E não escolher entrar nesse clima, nessa onda, e ir para o outro lado, esse lado aí da saúde, da vida colorida, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar. E tentar ter agora, nesse momento, é hora da gente ter esse contato maior com o alimento, porque a gente está mais em casa, né? Então, a gente está podendo escolher mais, porque no momento daquela correria, as pessoas também, é que nem tu disse, elas sentam num restaurante, elas trabalham, elas devoram a comida e voltam para o trabalho. E aí não tem esse processo nem de digestão. E isso, Sereno, esse momento da comida, ele interfere em várias coisas, ele tem várias reações dentro do nosso corpo. É importantíssimo esse momento, desde a gente colocar o alimento dentro da boca, fazer a mastigação, não tomar líquidos, né, com a refeição, descansar um pouquinho depois que comer. Então, é um momento consciente que pode nos trazer muitos benefícios também para a saúde. Sim, com certeza. Uma coisa que eu percebi, por isso que eu estou com vontade de aprender a cozinhar e fazer tal, é que eu percebo que antes, quando eu estava comprando a minha comida, a dieta congelada, era muito prático, mas eu estava muito dependente disso. Então, agora que eu estou começando a aprender a cozinhar e a fazer as coisas, eu percebo o quanto é rico e o quanto eu posso fazer. Por exemplo, ontem eu fiz um brócolis no vapor e fiz uma omelete. Cara, ficou delicioso. Isso foi meu almoço. Mas eu comi uma couve-flor inteira, sabe assim? E é com aquela... Sim. É uma delícia, porque você faz na hora, tá quentinho, só coloca um pouquinho... Tá quentinho. E a gente... Isso. A gente pode abusar também de pegar essas preparações simples, como o ovo, que é rápido, né? E o ovo eu acho fantástico. A gente pode fazer muita coisa com o ovo. A gente acrescentar um temperinho, a gente acrescentar uma semente, a gente
pode, com pequenas coisinhas, ter uma super refeição, super nutritiva. Com certeza. Né? Então, E rápida. Pode falar. E também rápida, prática. Eu acho que é isso que as pessoas querem também. Às vezes elas acham que uma dieta ou uma alimentação tem que ser demorada, tem que ser difícil. Não é. A gente tem um prato, por exemplo, que a gente pode pegar um pedaço de carne, peixe ou frango, tempera ali, bota. Eu adoro usar semente de gergelim, faço mix de semente, bota nessa carne, faz um punhadinho de legumes, pode ser cenoura, abobrinha, corta como for, a la sereno, assim, cada uma de um tamanho. E aí, de repente, coloca uma batatinha, uma batata baroa, uma batata doce, tudo numa forma e coloca para assar. Quer dizer, não tem trabalho. É de picar, pode ser tudo casa. Não precisa de casa. Hoje, a gente lava bem, higieniza bem. E a gente tá super refeição. Completa. Rápida também. Também tem umas panelas agora inteligentes, né? Que você não precisa colocar, por exemplo, para fritar um ovo, você não precisa colocar azeite, você não precisa colocar nada, porque ela é antiaderente. Tem uma série de... Eu acho que a cozinha evoluiu de uma maneira muito legal, né? Então, eu acho que a gente viu esse comércio e expandiu bastante também agora na quarentena. O de cozinha, o de casa mesmo, as pessoas começaram a decorar mais a casa, o ambiente, né? E a cozinha, que as pessoas estão na cozinha fazendo receitas e estão inventando, tem essa possibilidade, essa alternativa de vários utensílios. A gente tem forma disso, forma daquilo, cortador disso, panela para aquilo. Então, quer dizer, não tem desculpa para não ir fazer uma coisinha na cozinha. A gente, rápida e prática, a gente nem está falando em trabalho, de girar trabalho. Sabe uma coisa que eu achei que foi então é mais fácil fazer dieta, então, entre aspas, a dieta, hoje do que antes. A gente tem muita ferramenta para ser saudável. A gente tem, tá aí, tá disponível, é fácil. E não é nem sempre é caro. As pessoas falam muito do valor. A gente não precisa estar comprando coisas. A gente pega, quem não tem, pega o básico. Começa pelo básico, alimentos básicos, né? Então, esses coloridos, cenoura, alface, chuchu, abobrinha, berinjela, pimentão. A gente tem, assim, muitas frutas. A gente pode trabalhar com os alimentos da estação também. Isso é legal na dieta, para que o custo também fique mais acessível. Então, assim, tem infinitas possibilidades da gente ser saudável, assim, em termos nutricionais de alimentação. Sabe uma coisa que eu achei que foi um ganho para mim como cliente da pandemia? O teleatendimento nutricional, porque até então a nutrição não poderia ser feita à distância, teria que ser presencial. Aliás, eu vou fazer aqui uma solicitação para o Conselho Federal de Nutrição. Não tirem esse ganho de nós clientes, deixe isso aberto, porque agora eu posso consultar com qualquer nutricionista em qualquer lugar do mundo. Cara, antes era uma... Em qualquer lugar do mundo, não. Sereno, então, assim, isso que eu ia falar, eu estava indo para Floripa, eu já aluguei lá um apartamento, ia alugar o meu apartamento aqui, o meu filho ia ficar um tempo aqui, bom, enfim. E aí não deu, não é que não deu, eu cheguei para pegar minhas coisas e estourou em Santa Catarina, né? E aí Porto Alegre também, e eu fiquei aqui. E aí, assim, era para ter ficado, assim, eu tinha coisas, né? Tinha coisas aqui ainda para fazer. E aí veio essas questões que, olha que coisa maravilhosa isso, a gente poder atender qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e fazer outros trabalhos também em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, olha quanta coisa que apareceu na pandemia também. Com certeza. Muita coisa. Espetacular, espetacular. Muito Isso legal. É muito bom. Então, é bom as pessoas elas terem essa visão também da pandemia, que tem aí um lado que algumas pessoas não enxergam ainda, mas tem muita coisa boa que apareceu. Olha, eu fazendo aqui uma entrevista em Sereno, Robson Sereno, e o que mais é possível que eu ainda não considerei, universo. Como melhorar tudo isso? Me fala um pouquinho agora do teu processo de expansão da consciência, que eu vi que você é o seu ser infinito que já é expandido. Mas quando é que você falou, olha, essa coisa pode ficar ainda melhor? Sim, então, eu passei por eu fiz uma escolha, né? E eu trabalhei isso bastante com a Patrícia.
há uns 3 anos atrás, que foi uma escolha que mexeu muito com a minha vida. Não foi certo, não foi errado, hoje já descriei algumas coisas, mas, enfim, aquilo ali ficou martelando na minha cabeça. Me incomodava às vezes, né? Então, eu vinha aqui. E aí, faltava, então, como eu disse, a nutrição eu comecei meio que... O som, acho que o teu som parou de novo. Não voltou ainda. Congelou um pouco a imagem. Pois é, tá. Agora. Então, então, esse momento, eu comecei a meio que... Eu percebi que eu precisava vir mais para o meu ser, assim, né? Eu, comigo mesma, alguma coisa estava faltando e me incomodava. E eu tinha momentos, às vezes, meio de tristeza também, e tentava... Bom, foi uma bagunça. Aí eu descobri, eu comecei a pesquisar algumas coisas e vi uma pessoa que facilitava, né, a classe de barras, ela sempre me mandava algumas coisas e eu ficava com aquilo desde a primeira vez. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? E aquilo me... E aí chegou num feriado de Páscoa, e eu tinha saído, e aí ela me mandou uma mensagem, bem quando estava começando a classe, vem, ela disse a relação do dinheiro, vem que eu tenho certeza que vai estar pronta, porque tu vem me perguntando faz tempo. E eu fui fazer a classe de barras. E eu adorei, assim, foi muito legal, mas assim, foi diferente, eu senti algo diferente, alguma coisa mudou aqui. Não sabia o quê. E aí eu fui mais a fundo, pesquisando, entrei vendo vocês também, várias pessoas de uma galera do Axis, aquilo começou a expandir muito, até que eu resolvi fazer, então eu conheci a Patrícia e escolhi fazer o fundamento com ela em Porto Alegre. E aí, esse fundamento veio, assim, como um presente, assim, ele veio no momento certo, né, o universo mandou aquilo na hora certa, e aí a minha vida, para realmente quem eu era, o que as pessoas que eu escutei uma vida inteira, que as pessoas falavam, e que realmente eu já estava aqui. Eu nunca fui sereno de, não vou falar isso porque o fulano não gosta. Nunca fui. Mas eu tive problemas, assim, problemas, entre aspas, eu acho que nem foi problema, mas assim, problemas com a minha mãe, ou de achar assim, ela tá sempre pipocando, tá sempre voando, tá no mundo da lua, né? Ou só faz cagar, faz não sei. Então, assim, e aí eu descriei isso ali naquele momento. Pô, você pensa que isso e que aquilo, problema do pessoal que tá pensando. E eu tinha também uma certeza, tenho essa certeza do meu propósito, eu descobri com o Axis o meu propósito, que é de ser contribuição para as pessoas, seja com um sorriso, porque eu nunca estou de mau humor, com a nutrição, com a expansão de consciência mesmo com as barras, ou com a facilitação, né, do curso, então, de barras, Então, seja for, eu sei que eu trago, quando eu estou nos grupos, uma leveza, tá? Então, assim, isso é o importante, né? Eu acho que eu descobri a questão da alma mesmo, da minha verdade. Qual é a minha verdade, Maria Cândida, aqui agora? O que eu vim fazer aqui? E isso foi muito importante. Quem eu sou? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? E quem não gostar, que se dane. Então, assim, eu comecei a fazer essa seleção. Meu mundo é esse, né? Tenho vários amigos, sou super feliz, sou grata pela vida que eu tenho hoje. Com certeza, às vezes o dinheiro, essa questão da criação, ela dá uma trancada, mas esse ano, então, foi muito expansivo até essa questão de trabalhar com dinheiro, que às vezes ele trava, mas tá aí, tá disponível, com facilidade, alegria e glória, e é isso, de repente é trabalhar mais, assim, o que mais é possível, e botar a cara a tapa, porque isso eu aprendi contigo, é botar o conhecimento, tem muito conhecimento guardado aqui, e que se estiver falando para 100 e uma captar a mensagem,
tá valendo. Maravilha, que coisa linda. Fantástico. Então, o Axis me trouxe isso, quero fazer outros cursos. Estava inscrita naquele grupo da dieta do não julgamento. Pois é, aí veio a pandemia e estragou toda a nossa brincadeira. Mas, enfim, eu acho que esse ano está sendo maravilhoso, está sendo muito bom. E é isso, a expansão de consciência acho que é um caminho, Sereno, sem volta para quem, né, quem entrar dentro da diversão e perceber o que é realmente, não tem como voltar atrás. A gente está sempre mudando. É uma jornada ou é um processo, né? Não acaba nunca, porque quando você acha que acabou tudo, você fala, como pode melhorar tudo isso? E você reinicia e vai. E isso é que é legal, né? Porque não tem um dia igual ao outro. Igual os alimentos coloridos, com diversos sabores. Tem sempre coisa nova. Na nutrição foi assim, antes de eu fazer a pós em nutrição funcional, eu assisti um curso, fazer um curso do Vega Test. Sabe o que é o Vega Test? Não. Tá, é aquele teste que é feito para alergias alimentares, para metais tóxicos no sangue, a gente faz por eletrodos na ponta dos dedos. E aí eu já era formada, e fui a pessoa que foi minha professora e foi minha nutricionista também, a Maribel, muito linda, mora em Porto Alegre. A Maribel, ela deu um curso de vitaminas e minerais do Vega Test, e aí quando eu assisti essa aula, e depois o curso de gastronomia funcional, que eu vi, meu Deus, eu não sei nada de nutrição. A nutrição que eu aprendi não é a nutrição, não é essa nutrição que está me encontrando. Então, vamos lá, vamos. E eu descobri nesse primeiro curso de gastronomia, Serena, um alimento que eu trabalho até hoje, 10 anos que eu tenho mais ou menos de saúde no prato, que é a biomassa de banana verde. Então, a banana verde é um alimento que ela está muito presente nas minhas preparações, no que eu vendo, porque é um alimento funcional, que a gente tem disponível muito aqui no Brasil, e que as pessoas não têm conhecimento do que uma banana verde pode fazer na nossa vida. Né? A gente pode utilizar a polpa da banana verde, então essa biomassa que a gente chama para preparações salgadas, preparações doces. A gente pode usar a casca para fazer caponata de casca de banana verde. Então, foi daí, desse princípio da gastronomia funcional, que eu fui para a culinária saudável. Daquela culinária que ela realmente é uma culinária anti-inflamatória, que ela dá mais alegria, que ela dá mais disposição. Eu acho que trabalhar com os alimentos é isso aí. E o nutricionista, que não tem um pouco, pelo menos, dessa afinidade com os alimentos, eu acho que fica faltando alguma coisa, porque o legal é tu apresentar isso para o teu paciente, né? As combinações são variadas, e daqui a um pouco tu pode combinar, sei lá, uma banana com caramelo, sei lá, banana com creme verde. Vai saber, isso aí vai muito também das pessoas, é mostrar que tem caminhos diferentes para chegar num alimento saboroso, num alimento gostoso que traga saúde, né? Sobremesa também. Enfim, Por que você não faz, então, um curso de culinária saudável online? Eu vou me inscrever na hora, já sou o primeiro da fila. Eu acho que seria fantástico. Olha só, a gente podia montar. Na verdade, dei alguns cursos, só que aí veio a pandemia, de gastronomia não, mas pode ser, assim, com certeza. Olha, eu estou preparando um celular na panela e o outro, o computador em você, depois edita, cara, vai ficar show. Isso aí, olha só, vamos criar esse curso, sim. Tem muita coisa para. Eu tô agora, vai ter uma semana aí de lives falando também de aromaterapia, né? Uhum. Que vai ser os 7 dias dos chakras, que eu vou dar uma introdução do curso que eu vou lançar, mas cada dia vai ser uma live também com uma cor, e aí eu já tenho um pessoal aí para parceiros que vão fazer as lives comigo, para também mostrar essa questão assim de outras alternativas que a gente tem na casa, né? Usar os óleos essenciais são fundamentais, as ervas, tem muita coisa para fazer, né, Sereno? A gente pode estar aderindo várias técnicas, ferramentas para ter uma vida mais assim, mais plena, mais feliz, mais com maior leveza. Que sorte a nossa ter uma nutricionista consciente, maravilhosa, holística, que você vai lá para emagrecer, além dela te passar uma dieta saudável, ainda te dá uns aromas, você sai de lá
com óleos essenciais, Todo. ambiente. Que legal, que fantástico isso. Eu acho essa coisa tão legal, sabe? Uma coisa assim mais holística mesmo. Eu estou sempre com alguma coisa do lado. Agora eu estou com uma, só até te mostrar. Eu comprei um perfume que eu gosto bastante, e aí eu estou com ele aqui. Aí eu deixo ele aqui perto do meu computador. Aí eu acho que, de repente, o cheirinho acabou em mim, aí eu jogo aqui no vento, sabe? Cara, dá um Sim, astral na casa. Aí, às vezes, eu claro. quero mais esse cheiro. Aí eu jogo na casa inteira. E eu saio assim, sabe? É outro astral, né? De você. É outro astral. Eu tenho aqui um Buda, um budinha, tem mais de um, mas eu tenho um budinha pequeno que eu comprei não faz, foi uns meses atrás. E ele tem um incenso. E eu noto, Serena, que quando eu ligo aquele incenso na minha casa, e eu converso com esse Buda para o dia ser, né? Ou naquele momento que eu estou super feliz, aquilo flui. Quando eu comecei a notar que às vezes eu não ligava ele e o negócio ficava meio estranho. Ele Ah, meio que se emburrava e o negócio fechava. Então, como isso também, porque a gente vai colocar uma erva para queimar ali, a gente vai colocar o aroma tal, que é porque a gente está querendo. Então, quer dizer, energiza o sim. lugar, né? Dá muda o contexto. É muito bom. E dá uma ideia também de cuidado, né? Essa é uma palavra que, para mim, eu meio que antes, aquela loucura do trabalho, talvez eu não me cuidasse tanto. Agora, eu já começo a olhar coisas diferentes. É muito legal. E essa pandemia também me trouxe muito essa consciência. Como eu passo mais tempo em casa, o que eu estou limpando e jogando fora de coisa que já não me serve mais, e até roupa que eu estou juntando para dar, está sendo muito, muito legal. É como se eu estivesse fazendo uma limpeza interna em mim, que também passa pela casa, sabe? Quando eu começo a colocar Exatamente. roupas lá que não me servem, que estão boas ainda, que vai ser muito útil com outra pessoa, mas que eu já não estou mais afim de olhar para a cara dela. E aí, sabe, vai Isso. embora. Com isso está indo o livro, está indo. Claro, porque isso traz uma leveza também, isso limpa. Esse programa dos chakras aí, que a gente está programando, ele é para fazer isso, 7 dias. Depois eu vou fazer 21, mas esses 7 dias é para a gente começar a introduzir isso. Então, eu fazer uma limpeza alimentar, uma detox no meu corpo, eu alinhar essas energias, esses 7 chakras, né? E aí a gente tem algumas coisas, focar em algum órgão, focar também no que está ao nosso redor. Então, essa limpeza também da casa, colocar coisa fora, daqui um pouquinho aí, mandar também pastar quem a gente não quer. Tudo isso faz parte da limpeza do todo. Isso é o holístico, né? O todo. O som saiu de novo. Eu não sei por que fica Agora aqui. voltou. Eu acho que é porque está no celular e tem hora que ele simplesmente assome. Querida, Por isso que é muito melhor no computador. para a gente encerrar, eu quero primeiro te agradecer muito. Foi uma delícia conversar com você, te conhecer mais profundamente e poder desfrutar desses ensinamentos. E para a gente poder concluir, eu queria que você concluísse ou dando uma dica ou falando uma frase ou algo que para você faz diferença, que possam as pessoas se conectarem com essa energia e expandir ainda mais. Então, Sereno, eu te agradeço. Foi assim, ó, pô, assim, ó, muito obrigada pelo convite. É uma delícia sempre te escutar, sempre mesmo, saiba disso. Sempre é uma grande contribuição. O prazer é todo meu. E o que eu deixo aí para o pessoal que está na dúvida, né, das profissões, principalmente os adolescentes, quem vai nos assistir o vídeo, vai nos escutar, é assim, eu acho que o principal é a gente hoje é estar nutrido. Por isso que a nutrição ela vem com tanta força agora, porque a gente acabou que a gente deixou muitas coisas virem para dentro da gente, a gente captou muita coisa que não era a nossa verdade. Então, o que que o mundo requer? O que que o planeta requer, né? Ele requer nutrição de todos os lados. Então, assim, para o pessoal que não está conseguindo fazer dieta, ou que está aí para baixo, ou que tá, se apegar nesse verbo nutrir. A gente pode se nutrir de várias maneiras, né? Então, é escolher as pessoas com quem a gente vai se relacionar,
é escolher também se perceber, a gente dá importância para a gente se olhar no espelho e dizer, pô, eu crio o que eu quiser, eu sou feliz se eu quiser também, eu escolho isso. É uma escolha, é escolher. Em relação à dieta, basicamente, para fechar, eu acho que é isso, é tentar colocar dentro do prato o alimento verdadeiro, que vem da terra, a gente buscar isso, né? O alimento que é natural, assim. Então, é descascar mais, né? E desembrulhar menos. É isso aí, é ter uma consciência maior do que a gente está colocando no nosso prato. Uma dieta, não precisa ser uma dieta milagrosa, cheia de coisa, gastar um monte de dinheiro. É uma dieta colorida. A dieta colorida é a base mais sustentável que a gente tem para ter uma saúde, né, mais perto do ideal. Então é isso, dieta colorida, uma vida colorida, com escolhas interessantes, e se escolher errado, escolhe de novo, e vai indo, e que tá tudo certo, né, Sereno? É isso aí, querida. Um beijo no seu coração e muitíssima gratidão. A gente volta a falar desse tema, que esse tema é apaixonante. Tá, a gente vai falar depois ali, tá? A gente vai falando. Tá, um beijo, gratidão, lindo. Assim, beijo. Beijo, querida.